Olá, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um episódio do quadro O Atlas Responde. E hoje vamos falar sobre amostras lipêmicas. Será que é uma amostra muito lipêmica? Ela interfere no resultado do nosso hemograma? Quem nunca aí se deparou na rotina com uma amostra muito lipêmica que estava interferindo nos resultados, em que você observou uma relação desproporcional aí entre hematócrito e entre hemoglobina, que até a bioquímica lá o pessoal teve dificuldade para liberar por conta dessa lipemia acentuada. A lipemia ela pode sim interferir no resultado do nosso hemograma e devemos estar atentos a essa condição. O que é que vai interferir no hemograma, a lipemia? Quando a amostra, pessoal, ela está muito turva, isso acaba interferindo na dosagem da hemoglobina, que na maioria dos equipamentos é dosada por espectrofotometria. Então, se essa amostra ela fica mais turva, isso acaba elevando falsamente o resultado da hemoglobina e como consequência disso, a gente também tem outras alterações, tem a elevação do HCM e CHCM. Quando essa hemoglobina ela eleva ali de forma artefatual por conta desse aumento da turvação da amostra, a gente observa uma relação desproporcional entre a hemoglobina e o hematócrito. Vocês lembram que se a gente multiplicar o valor da hemoglobina por 3, vai dar aproximadamente o mesmo valor do hematócrito. Essa é uma relação que ajuda muito a gente perceber alguns interferentes. Nesse caso, você vai ver que a hemoglobina ela vai aparecer mais elevada ali do que o esperado para o hematócrito do paciente. Fique atentos aí a essa relação. Se você pega um paciente que essa relação ela está desproporcional, tem a elevação do HCM, CHCM, verifique como está a condição da sua amostra. Vai ser toda a lipemia que vai interferir no resultado do paciente a partir de quanto eu vou ter de triglicérides, por exemplo, que eu já vou começar a observar uma interferência no meu hemograma. Isso vai variar de equipamento para equipamento. Tem equipamentos que a partir de 800 de trig, por exemplo, a gente já consegue perceber essa interferência na dosagem da hemoglobina, mas em outros equipamentos às vezes a quantidade de trig ali presente, a quantidade de lipídios vai ser maior para começar a interferir. É importante que você conheça o seu equipamento e fique aí atentos às alterações. E a depender do equipamento que você trabalha também, pessoal, no gráfico lá da parte do basófilos, você pode conseguir perceber a interferência também da presença de uma lipemia acentuada. A gente fala muito sobre isso na aula de interpretação de gráficos lá no curso de interpretação do hemograma. E aqui eu trouxe para vocês um exemplo de um paciente que estava com a amostra muito lipêmica e vamos ver como o hemograma ele se comportou. Observem aqui, pessoal, logo quando a gente observa o eritrograma aqui, a gente tem aqui uma sinalização para hemoglobina, HCM, CHCM. Observem como esse HCM e CHCM está elevado. E aqui, ó, na parte de flags, né, que é aquele sinal de alerta que o equipamento libera pra gente, na parte da série vermelha, teve ali a turbidez, interferência na hemoglobina. E vamos avaliar aqui esses parâmetros. A gente tem uma hemoglobina de 4,3 e um hematócrito de 33,1. Qual seria o valor esperado, pessoal, do hematócrito para essa hemoglobina? Vamos fazer aqui um cálculo. Se ela estava de 14,3 vezes 3, o valor esperado desse hematócrito, né, considerando a partir da hemoglobina, seria de 42,9. Se eu pego essa hemoglobina de 4,3 e multiplico por 3, né, que é a nossa relação que conversamos, o valor esperado para esse hematócrito seria de 42,9. Tá vendo? Ele está muito baixo para o esperado. Aqui foi um exemplo de um caso de uma amostra muito lipêmica que acabou interferindo no resultado do eritrograma. E eu vou liberar um resultado como esse? Não, preciso fazer a correção para liberar um resultado real. Isso é muito importante, pessoal,
principalmente também pacientes hospitalares, que às vezes eles fazem uma nutrição parenteral e a gente consegue observar amostras, às vezes, muito lipêmicas, com um aspecto diferente. Às vezes, pacientes hospitalizados têm sangramentos, estão muito debilitados e que tem uma redução ali da contagem de hemoglobina. Você fique atento, porque esse resultado ele não pode ser liberado. É necessário fazer a correção para liberar uma hemoglobina real. Às vezes, um paciente está com hemoglobina de 5 e você está liberando uma hemoglobina de 7, de 8, que não é real por conta da interferência ali, da presença de lipídios, de interferência na turbidez da amostra. Precisamos muito ficar atentos, porque isso aí pode sair de um resultado de uma hemoglobina que é crítica para uma hemoglobina que não é crítica, e isso pode acabar interferindo também na conduta do médico. Fique sempre atento a essas amostras lipêmicas, amostras que interferem aí na turbidez da amostra. Eu tô falando muito de lipemia, mas esses interferentes que eu tô conversando com vocês também observamos em casos de amostras muito ictéricas, tá bom? E como eu faço, Larissa, para liberar esse resultado? Como é que eu vou corrigir se você tá me falando aí que eu não posso liberar dessa forma porque ele não é real? Para resolver isso é muito simples. A gente vai precisar tirar aquele plasma lipêmico que interfere ali na turbidez da amostra e substituir por salina ou diluente do equipamento, e eu vou explicar para você o passo a passo de como a gente faz isso. Pessoal, eu estou falando para vocês que a gente precisa substituir o plasma por salina ou diluente do equipamento, mas essa substituição é realizada exatamente na mesma quantidade. Se você tirou 1 ml de plasma, você vai colocar 1 ml de salina. Dessa forma, a gente não dilui a amostra. A diluição é um outro processo, é algo diferente, porque as pessoas falam, mas eu vou diluir a amostra dessa forma. Você não está colocando ali uma quantidade de salina superior ao que você tirou. Você está colocando exatamente a mesma quantidade, porque dessa forma você consegue corrigir a turbidez da amostra e assim liberar o resultado correto da hemoglobina através da espectrofotometria. Tudo bem? E vamos falar agora o passo a passo, né? Você vai pegar uma alíquota dessa amostra que está lipêmica. Você pega a amostra primeiro, homogeneiza, né, e separa uma alíquota. É importante você separar uma alíquota dessa amostra, porque se você precisar repetir o procedimento, por exemplo, você já tem uma amostra ali do paciente, isso evita uma nova coleta. Você separa uma alíquota e dessa alíquota você centrifuga essa amostra. A centrifugação ela não é padronizada pela literatura, o tempo exato que você deve utilizar, mas você pode centrifugar a 1500 RPM por 1 ou 2 minutos, vai depender também da centrífuga que você está utilizando, tá bom? Lembrando que não pode ser muito rápida aí essa centrifugação para não ocorrer a lise, para não interferir na qualidade da nossa amostra, tá bom? Por isso que é importante centrifugar em baixa rotação. Após a centrifugação, que a gente vai observar que o plasma e os eritrócitos ali eles foram separados, a gente vai tirar aquele plasma excedente e vai substituir exatamente pela mesma quantidade de salina ou diluente do equipamento. Se você tirou 1 ml, você vai colocar 1 ml de salina. Se você tirou 2 ml de plasma, você vai colocar 2 ml de salina. É extremamente importante que a gente obedeça essa proporção. Após isso, a gente vai homogeneizar essa amostra e vai processar novamente no equipamento. E antes de liberar esse resultado, a gente vai fazer a avaliação, vai observar como ficou nossa relação de hemoglobina e hematócrito. Aquela hemoglobina agora ela está proporcional, ela está equivalente àquele hematócrito. Do primeiro resultado que você teve com aquela hemoglobina falsamente elevada, você pode pegar aquele hematócrito como parâmetro para você estar observando a correção após esse procedimento. Lembrando, claro, que a gente sempre vai avaliar todo o contexto depois que você tem um novo resultado. Mas lembre-se de pegar aí como parâmetro, até para te dar maior segurança, se o procedimento foi certo, correto ou não, o hematócrito do primeiro resultado. E pessoal, vai ser toda a amostra lipêmica que eu vou precisar fazer isso? Não! Vai depender aí se aquela lipemia
que está presente na amostra já está interferindo no seu resultado, no equipamento que você está trabalhando, tá bom? Não é toda amostra que você observa que você acha que está ali interferindo, que está lipêmica, que você vai corrigir. Você primeiro vai avaliar os seus resultados, vai ver lá, olha, aqui tá desproporcional, essa amostra tá lipêmica, pode ser que seja por conta disso. Isso também vai ser influenciado muito pelo equipamento que você trabalha, possa ser que aquela lipemia que você esteja observando ainda não está interferindo no seu resultado. Muita gente se pergunta também em relação a esse procedimento. Tem literatura em relação a isso? Qual é a literatura que diz que eu posso substituir o plasma do paciente por salina para corrigir essa interferência de lipemia? Sim, temos literaturas, trouxemos aqui 3 para vocês consultarem, buscarem mais sobre isso, tá bom, pessoal? Esse foi o nosso quadro de hoje, espero que tenham gostado. Comentem aqui o que vocês sabem sobre isso, se vocês já precisaram fazer essa correção, se você já sabia ou se você não sabia sobre essa interferência. Lembrando mais uma vez que esses procedimentos eles podem ser realizados tanto para amostras ictéricas quanto para amostras lipêmicas, tá bom? E é isso, pessoal. Se você tem alguma dúvida, tem alguma pergunta, comente aqui, fale aqui, pode deixar que a gente vai analisar todas, porque a sua pergunta pode estar no próximo quadro do Atlas Responde. E até o próximo quadro. Beijo!